Está numa reunião do seu gabinete online com a CISC, Santa Casa e o AB. Tá? Muito bom dia a todos. Solicito, dando início à segunda sessão extraordinária em 22 de abril do ano 2020, a pedido do excelentíssimo prefeito municipal, através do ofício 275 do ano 2020, solicito ao nobre vereador Luiz Henrique Kik que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a primeira chamada desta segunda sessão extraordinária realizada em 22 de abril de 2020. Lucão Fernandes. Presente. Sérgio Rocha. Presente. Robertinho Mori. Presente. Luiz Henrique. Presente. Azuaite Martins de França. Ausente Cidinha, do Oncológico. Ausente Daniel Lima. Presente Dimitri Cian. Presente. Ditinho Matheus. Ausente Edson Ferreira. Presente Elton Carvalho. Presente Gustavo Pose. Presente. Júlio César. Presente. Laide da UIPA. Ausente Leandro Guerreiro. Presente Malabim. Presente. Marquinhos Amaral. Ausente Moisés Lazzarini. Presente Paraná Filho. Presente Rodson Magno. Presente Roselei Françoso. Ausente. Há alguma justificativa, senhor presidente? Apenas lembrando que os nobres vereadores Azuaite Martins de França, eu acabo de ver o nobre que acaba de chegar, mas poderia não estar aqui conosco, devido à idade de 60 anos, né, professor? Entra no campo. Obrigado por me subtrair 13. Vereadora Laide das Graças Simões também, vereadora Cidinha do Oncológico e também o nobre vereador Benedito Mateus Filho de Tinho. E então, esses senhores vereadores estariam sendo justificadas as ausências de vossas excelências, mas o nobre vereador Azuaite está aqui conosco. E também o nobre vereador Roselei Françoso está numa reunião com a Santa Casa e com a CISC. E também com a OB. Então, também está justificada o atraso do nobre vereador Roselei Françoso. E também lembrando que o nobre vereador Marquinhos Amaral também está justificada a sua ausência por também fazer parte também de um grupo de risco. Então, é isso, senhores. Acaba de chegar o vereador Ditinho Matheus, a quem eu coloco aqui o presente. Sendo assim, nós temos 17 vereadores presentes, senhor presidente. Esse aqui? Bom, informação para os senhores vereadores e também para a população que está nos acompanhando. Primeiramente, informo ter recebido da Secretaria Municipal de Saúde, Júlio César, é bom o senhor, também todos os senhores vereadores, ofício comunicando que as emendas dos nobres vereadores destinadas ao combate à Covid-19 já foram destinadas através do decreto 157, de 8 de abril do ano 2020, para a montagem do hospital de campanha no ginásio Milton Olaio. Então, somente esse recurso, que foram aquele último que nós solicitamos aqui a ajuda de todos os vereadores, então, 500 mil. Pela ordem, senhor presidente. Não, terminando. Então, informar os senhores vereadores que esse não foi feito um projeto de lei para passar por aqui, foi feito diretamente por decreto. Então, esse dinheiro foi separado para o hospital de apoio e os 900 mil, que daqui a pouco nós vamos falar, será investido também no Covid-19. Por não, vereador? Senhor presidente,
foge totalmente à rotina das emendas parlamentares essa decisão, esse posicionamento da Prefeitura Municipal de São Carlos de fazê-lo por decreto. A pandemia pode até justificar essa pressa. O que não se justifica é que nós, vereadores, que apresentamos essas emendas com a maior das boas vontades, estejamos somente hoje, dia 22 de abril, portanto, 14 dias, 2 semanas após esse decreto ter sido assinado, ficarmos sabendo disso. Se hoje nós estamos sabendo, a sociedade que cobra da Câmara de São Carlos muita coisa, que diz que a Câmara não faz nada, que a Câmara não faz isso, não faz aquilo. Ora, 500 mil reais, R$500 milhão, representa recurso retirado das emendas para ser aplicado nas ações dessa pandemia. E a população e a imprensa não sabe disso. Quer dizer, é um decreto secreto, a informação não poderia ser divulgada, por que motivo? Existe segredo de justiça ou segredo do que existe nisso? Então, eu gostaria de instar a Vossa Excelência para cobrar da Prefeitura Municipal de São Carlos as duas informações. Uma, referente à publicização do fato, e a outra, a justificativa para que só depois de 2 semanas é que a gente esteja sendo informado. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, nobre vereador, mas concordo com o posicionamento de Vossa Excelência. Assim solicito, havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Vamos cantar o hino? Não canta? Desculpa, a gente está meio perdendo um pouco o rumo. Bom, senhores vereadores, de acordo com o regimento interno, na sessão extraordinária não haverá a fase de pequeno expediente, tribuna livre e grande expediente, nem a explicação pessoal, sendo de todo o tempo destinado à ordem do dia. Somente serão discutidos e votados as proposições que constam da convocação desta sessão extraordinária, já de vossos conhecimentos. Então, agora nós vamos passar ao período de votação, discussão e votação dos processos. Eu quero dizer o seguinte, diante da fala do novo vereador Oswaldo Martins de França, que nós trabalhamos para a cidade de São Carlos. Porque se a gente fosse trabalhar para a prefeitura, seria um abismo muito grande que a gente teria com eles. A gente percebe muita dificuldade em uma série de coisas. Mas, de qualquer forma, a gente lamenta isso daí, porque houve por parte da Câmara Municipal um trabalho intenso e que Vossa Excelência fala com muita propriedade. Às vezes se valoriza muito pouco o trabalho do Poder Legislativo. Mas estão indo aí 1.400.000, que foram frutos do trabalho desenvolvido por esta Câmara Municipal. 900.000 para cirurgias eletivas. É um valor considerável. O vereador Elton, que trabalha na área, sabe muito bem quanto que a gente ia baixar nessa fila, da quantidade de pessoas que estariam sendo beneficiadas, né, por essa decisão nossa aqui da Câmara Municipal, que é fruto de economias, que a gente poderia estar fazendo outros tipos de investimento, que Vossa Excelência tem sido muito prudente. E esse dos 500.000, principalmente, que Vossas Excelências já tinham até destinado recursos para outras finalidades, abortaram esses recursos para encaminhar para o Covid e também para esse hospital de apoio. Então é lamentável que a Prefeitura
age dessa maneira. Mas vai haver, com certeza, uma cobrança minha, pessoalmente, para que isso não ocorra mais. Então, nós passamos agora... Só falta, senhor presidente, sem polemizar, só para concluir, esses 500 mil serem entregues à Santa Casa como pagamento daquilo que a prefeitura deve para ela, quando não é. Bom, a prefeitura deve mais de 3 milhões para a Santa Casa, agora deve estar chegando em 4. Esses 500 mil não fazem parte do pagamento desses valores. Tá, bom, então vamos passar à votação do primeiro processo, que é o processo, discussão do processo 707, autor a Prefeitura Municipal, que altera o dispositivo da Lei Municipal 18.341, de 6 de novembro do ano 2017 e da outras providências. Esse projeto é emendas de recurso para o PROARA. Questão de ordem solicitada pelo novo vereador Paraná Filho. Doutor. Senhor presidente, muito bom dia ao senhor, a todos os demais vereadores, aos presentes, à imprensa. Na verdade, eu gostaria de solicitar, senhor presidente, dos nobres companheiros, nobres pares, a retirada desse processo, porque, analisando, aqui falo como comissão de Finanças e Orçamento, esse processo ele padece de aprovação do Conselho. E é o Conselho pertinente, deixa eu só... Senhor presidente, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de São Carlos. Isso por quê? Primeiro, porque a data em que foi emitida a aprovação do plano de trabalho desse conselho foi do dia 3 de março. Porém, o plano de trabalho da instituição é do dia 16 de março. Então, como pode o conselho ter aprovado um plano de trabalho que nem existia ainda nessa data? Uma outra coisa, essa aprovação é ad referendum. Ad referendum significa para ser aprovado, para ser melhor apreciado futuramente. Eu não acho, senhor presidente, que esse momento, numa sessão extraordinária, seja o momento para trazer o processo da instituição, muito menos padecendo da aprovação de um conselho, que é uma regra. E outra coisa, se é para trazer em sessões extraordinárias o processo de uma instituição, que traga de todas. Não somente o PROARA, quer dizer, aliás, o PROARA nesse momento também está em quarentena, também está parado. E ao contrário disso, existem instituições que estão trabalhando muito. Instituições que cuidam de pessoas dependentes químicos, pessoas deficientes, idosos, e não vieram para cá. Eu acho que tenho legitimidade para fazer esse pedido aos senhores, primeiro porque aqui represento a Comissão de Finanças e Orçamento, e também porque atuo na mesma área de ação do PROARA, que é o Cidade de Iraci. Então, eu sei da importância do projeto, sei do quanto é importante, mas o processo não está maduro. Há necessidade, sim, de aprovação de uma documentação que comprove que passou pelo Conselho. E mais, faço um apelo para o governo. Em sessões extraordinárias, onde nós temos um foco de combater a pandemia do coronavírus, seja um critério, seja então questões de relevância, de extrema importância. Então, eu solicito aos nobres pares que nós devolvemos esse processo para a Prefeitura, para que junte a documentação necessária e que tenha mais critério para nos enviar processos aqui em sessões extraordinárias. Questão de ordem, presidente. Sobre esse projeto, eu gostaria que a Prefeitura passasse os critérios para como que eles colocam essa porcentagem, porque eu tenho recebido outras entidades que têm questionado isso, sobre algumas entidades, não que seja errado, não estou julgando isso, mas que eles possam também ter o mesmo critério para que seja adotado nessas outras entidades aí que cuida também, como o vereador Paraná falou, de idosos, crianças, que estão trabalhando, e eles queriam saber esse critério
e como que seria colocado essa porcentagem de aumento ou de reajuste para essas entidades? Questão de ordem, senhor presidente. Vamos. Só para complementar a minha fala, no referido documento, além de pedir esclarecimento sobre essa divergência aí de datas, nós solicitamos também a ata de reunião do Conselho, que supostamente teria aprovado esse plano de trabalho. Eu gostaria aqui, senhor presidente, numa conversa que eu já tive com o senhor também, inclusive no grupo de WhatsApp dos vereadores, mencionei, eu acho que é necessário discutir a vinda para essa casa aqui dos projetos relacionados às emendas parlamentares dos vereadores. O que não pode é o que aconteceu hoje, vir um processo de uma entidade e deixar as outras para trás. Mas eu achei importante discutir com o governo os projetos das emendas parlamentares dos vereadores e também dar atenção a todas as instituições, não somente o PROARA. Eu acho muito importante a colocação de Vossa Excelência. Depois a gente pode até, quem sabe, conversar com os senhores vereadores e a gente, quem sabe, tomar uma decisão, não receber isoladamente nenhuma, a não ser que seja encaminhada a todas. Mas isso é uma coisa que a gente tem que fazer de uma forma mais junto. Bom, diante da solicitação do nobre vereador Paraná Filho, da devolução desse processo para a Prefeitura, para que seja corrigido esta falha, eu coloco em votação os vereadores que são favoráveis à devolução desse projeto para a Prefeitura permaneça como estão, que se manifeste os contrários. Então, aprovado a devolução desse processo para a Prefeitura por todos os vereadores que estão aqui presentes. O próximo qual que é? O que é esse? O próximo processo, 708, projeto de lei, autor Prefeitura Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura, valor de 200 mil, despesas com publicidades e propaganda para atender às demandas da Secretaria Municipal de Comunicação. Devido a muitas informações que estão sendo feitas para a população relacionada à Covid-19. Então, os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, que se manifestem contrário, aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação. Esse que é? Mas esse acho que é bom deixar para o fim, que vai ter discussão aí, ó. Não posso pedir aqui? Eu quero consultar os senhores vereadores a possibilidade da gente fazer uma alteração aqui, porque houve uma solicitação do presidente da Comissão de Saúde, vereador Elton Carvalho, de discutir esse processo da contratação de servidores por até 5 minutos. Então, quero consultá-los, se vocês me permitirem e me autorizarem, que fique por último esse processo e a gente vote o outro. Coloquei em votação. Os vereadores são favoráveis, permaneçam como estão, que se manifeste contrário. Então, aprovada a alteração de votação. Então, passamos à votação do processo 710, interessado da Prefeitura Municipal, que altera o dispositivo da Lei 19.615, de 28 de fevereiro de 2020, que autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro à Irmandade das... É o nosso 900 mil. A Irmandade da Santa Casa, que são os valores dos 900 mil. Houve uma solicitação de vários vereadores aqui, inclusive do ex-presidente, de fazer alteração desse recurso, que era para cirurgia, e agora, com a mudança, vai ficar para o Covid. Mas que a Prefeitura utilize primeiro os recursos que estão vindo do governo do Estado de São Paulo e também do governo federal, primeiro. Porque quem sabe não chega a usar esse recurso, ou quem sabe usa pouco parte desse recurso, e aí esse processo poderá voltar para a Câmara Municipal, mudando novamente o objeto e permanecendo para as cirurgias eletivas, porque a gente sabe da importância que tem as cirurgias eletivas. Então é isso. Primeiro vão utilizar os outros recursos e depois utilizar esse recurso se for necessário. Então está em votação. Que eu quero cumprimentar aqui os vossos vereadores, porque esse é um projeto nosso. Esse é um projeto da Câmara Municipal, vereador Leandro Guerreiro. Economia da Câmara Municipal, 900 mil, que está sendo muito importante para o Covid-19, que seria, e continuaremos fazendo aqui, Leandro, economias
pós-Covid, os recursos nossos aqui também serão destinados para cirurgias eletivas. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Presidente, o que eu estou vendo, toda a economia que foi feita por parte do senhor, na sua administração, do ex-presidente Júlio César, vai por água abaixo. Uma vez que isso constar no caixa para eles poderem gastar nessa questão do Covid, acabou. A sua sugestão é que eles gastem primeiro as outras verbas. Vão gastar tudo. Perfeito. Essa turma só quer o dinheiro para usar o coronavírus para torrar o dinheiro. Essa é a verdade. Então vai por água abaixo toda a economia que você e o ex-presidente Júlio César fizeram. Aí eu solicito, então, por parte do nosso advogado aqui da Câmara Municipal, que é o presidente da comissão que foi formada neste parlamento, que também acompanhe se de fato estão utilizando primeiro os recursos que estão chegando do governo do Estado de São Paulo e também do federal, para depois utilizar os nossos recursos. Por Questão de gentileza. ordem, presidente. Muito boa a fala do senhor, do vereador Leandro, essa opção de estar gastando primeiro os recursos que estão vindo de fora, mas quais são esses recursos, quanto já recebeu do governo do Estado e do governo federal? Eu gostaria que a Prefeitura colocasse no site de transparência quanto está vindo do governo federal, do governo estadual e aonde estão gastando esse dinheiro, para que todos tenham noção dos Eu não sei se está no site, mas no Diário Oficial está saindo aí. Mas, de qualquer forma, nós temos uma comissão aí que vai estar acompanhando. Está em votação. Os vereadores que são... Senhor presidente, não vai abrir discussão? Vai falar com... Nesse aqui, ninguém solicitou. Pensei que ia abrir para inscrição. Eu queria falar 5 minutos, posso ser questão de ordem, mas para me posicionar. Não em relação ao processo. Pode ser agora? Pode ser depois do voto. Aí a gente deixa até um tempo maior. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, que se manifestem os contrários. Aprovado, então, por todos os vereadores que estão aqui presentes. Bom, agora esse aqui houve solicitação por parte do vereador Elton Carvalho, que é o processo 709, interessado da Prefeitura Municipal, que autoriza o Poder Executivo a comprar por tempo determinado. O que eu falei? Eu falei comprar? Contratar por tempo determinado servidores da área da saúde enquanto perdurar a pandemia do Covid-19. Por gentileza, por até 5 minutos. Senhor presidente, este processo é muito importante neste momento. Só que mais que este processo, senhor presidente, nós precisamos que a prefeitura funcione. Foi declarado que algumas secretarias não teria a necessidade de estar funcionando. Não foi visto como prioridade. A secretaria da dona Helena Antunes, ela não está funcionando totalmente. E com isso, o processo de contratações de médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares estão parados. Foi contratado mais de 100 profissionais, foi convocado mais de 100 profissionais há mais de um mês. E esses profissionais não começaram ainda. Hoje eu recebi um WhatsApp de uma médica que foi chamada, foi declarado interesse de vaga e até hoje não começou, porque a secretaria da dona Helena Antunes não foi vista como prioridade. Será que a secretaria não poderia fazer alguma forma de ter 2, 3 pessoas para efetivar essa contratação desses médicos? Nós hoje podemos estar perdendo médico para outras cidades, porque foi convocado mais de 70 médicos, só que não foi efetivada a contratação. Nós tem postos de saúde que não tem enfermeiros. Hoje eu tive a notícia que começou 3 ou 4, mais de 100 profissionais de saúde. Então este processo é importante. Este processo eu sugeri para o Marcos Palermo, para a dona Helena, que fosse feita a contratação temporária. Porque é melhor contratar pessoas que passaram no concurso, estão mais preparadas, do que contratar de uma OS. Vai contratar de uma OS médicos recém-formados de outra cidade? Médicos que não tem problema se é recém-formado, tem que começar a aprender, mas nós temos mão de obra capacitada, concursada. Então, senhor presidente, esse processo veio para cá, é importante, mas se nós não dermos
para a prefeitura contratar e efetivar essa contratação. Saiu no começo de março a contratação desses médicos e até hoje não foi efetivada. Hoje a médica falou para mim no WhatsApp que ela vai para outra cidade porque a secretaria da dona Helena Antunes não está funcionando. O pessoal está levando a documentação lá e não tem ninguém. Então, se tem 100 funcionários, 100 pessoas que foram concursadas, convocadas e não foi efetivada até hoje, para que a gente quer esse processo? Para contratação de temporário, se não for efetivo. Parece que é para inglês ver. Mandamos um processo para ter contratação temporária, mas se nem os efetivos que vai vir para nós, hoje está tendo, não tem transparência. Outra coisa que eu falo é sobre o Covid-19, sobre o teste rápido. Faz mais de 10 dias que se fechou com a empresa DNA 10 mil testes. Nós não temos casos positivos em São Carlos hoje, por falta de efetividade da prefeitura. A empresa DNA fez um contrato aí, milionário para 10 mil testes, que não é barato. E cadê a Secretaria de Vigilância, cadê o Departamento de Vigilância Epidemiológica, que até hoje não soltou uma nota como vai ser esse planejamento? Então, as coisas vêm para cá como se tivesse tudo bem, e não está tudo bem. Precisamos testar os servidores públicos. Quantos servidores públicos da área da saúde a gente tem afastado hoje? Por estado gripal, e as equipes estão se desgastando sem funcionário, e o teste está comprado pela empresa. Então a prefeitura não está dando valor nenhum nos servidores públicos. A tabelinha lá, tá todo dia atualizando os dados. Aí sai no São Carlos agora, tantos casos foram desconfirmados, foram descartados. Mas cadê os testes dos 10 mil? Vamos testar para saber quantos casos positivos realmente a gente tem em São Carlos? Eu acredito e falo claramente, a prefeitura está negligenciando ou está escondendo os dados reais. Por que 10? Então, para que comprou esses 10 mil testes? Pode falar, vereador. No caso da contratação dos temporários, não seria o caso, é uma indagação, se fazer uma emenda nesse processo, nesse projeto, vinculando a efetivação da contratação dos efetivos? Exato. Perfeito, dando concordo. Preferência, exclusividade para os efetivos. Concordo, porque já... Obrigado, vereador. Vou indicar fazer essa emenda a pedido do senhor. Porque é importante efetivar esses médicos, porque senão esses médicos vão para outros lugares, para outras cidades. Então eu finalizo a minha fala assim. A gente tem que ter este processo, sim, é importante, mas a efetivação de mais de 100 servidores que foram contratados há um mês é importante. Então, que o prefeito, que o governo, dê conta de finalizar. Porque para que esse processo se não vai finalizar também? Era isso que eu tinha que falar. Obrigado. Ninguém vai falar mais desse processo? Nenhum vereador mais se inscreveu, então está em votação. Questão de ordem, senhor presidente. Emenda? Senhor presidente, foi sugerido a emenda no projeto pelo vereador Azuaite, e eu acho que... Foi sugerida agora. Sugerida agora, e eu gostaria que nós analisássemos essa pertinência, que eu acho muito interessante, e se houver a possibilidade de um consultor jurídico, um procurador para nos auxiliar, então eu sugiro que suspenda a sessão por alguns segundos para avaliar essa emenda. Então nós vamos ter que suspender a sessão por um período indeterminado, não sei quanto tempo nós vamos ficar. Questão de ordem. Só que eu gostaria que ficasse só sem os áudios. Questão de ordem. Presidente, aqui eu. Posso então, nesse tempo, fazer um comunicado à casa? Eu não estou escutando lá. Nesse período, só gostaria de fazer um comunicado à casa. Por gentileza, então. Comunicado pode. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer um comunicado à casa nesse momento. Essa semana foi me encaminhado uma denúncia ou reclamação, vamos chamar dessa maneira,
onde um cidadão que é representante de uma associação que cuida de transporte por aplicativo estaria cobrando R$ 5 para fazer um cadastro na Prefeitura Municipal. Não vou aqui citar o nome, só vou fazer a leitura que é rápido, da mensagem que esse cidadão estava passando pelas redes sociais. Então estava assim: atenção família, estamos atendendo os motoristas para requisição de auxílio emergencial do município. Não é necessário ser cadastrado e nem filiado à associação ou união. Os serviços serão prestados a qualquer motorista. Tampouco será assinado nenhum documento que comprometa o motorista. O objetivo é socorrer ao mais necessário nesse momento difícil. Os motoristas deverão comparecer na sede das 9 às 13 horas, um atendimento por vez, distanciamento, tal. Não haverá consumo de bebidas, aí vem. Isso foi realizado dia 20/4, o que deveria trazer? A CNH, comprovante de residência, R$ 5 para ajudar nas despesas. E aí finaliza: unidos somos mais fortes, lutar sempre e desistir jamais. Que Deus nos abençoe. Presta atenção, entrei em contato com a secretária Glaziella, falando sobre essa cobrança que uma associação estava fazendo para fazer cadastro para a prefeitura. Ela me informou que a prefeitura não autorizou e nem cobra nada. Que as pessoas interessadas deveriam simplesmente entrar em contato com a prefeitura no cadastro único em 2 telefones, 3371-2290 ou 3371-1122, para fazer o cadastro por telefone e não seria cobrado nada. Então, o pessoal do aplicativo, qualquer pessoa que vai buscar qualquer tipo de assistência na prefeitura, fique atenta a essas informações, e é só ligar no telefone, não precisa fazer cadastro nenhum, muito menos pagar qualquer tipo de tarifa. Quero aproveitar aqui também, manifestar aqui, segunda-feira o Dom Paulo, bispo diocesano, foi nomeado pelo Papa Francisco como membro da Comissão para a América Latina, uma organização da Cúria Romana, onde existe apenas um brasileiro agora, o Dom Paulo, e eu quero parabenizá-lo. Eu fiz uma moção de congratulação, que não pode ser votada hoje, porque a sessão é exclusivamente para esse fim, para os fins já em pauta, e será votado no futuro. Muito obrigado. Bom, então nós vamos suspender por alguns minutos, para que existe uma sugestão aqui por parte dos 9 vereadores, Azuaito Martins de França, vereador Paraná e vereador Elton, que é presidente da Comissão de Saúde, também estão verificando, e vai passar para os demais vereadores a possibilidade de uma emenda. Peço somente aos nobres que sejam prudentes para que a gente não trave esse processo. Peço a gentileza de vossas excelências. Então, corta somente o áudio.
solicito, retornando aos nossos trabalhos, solicito aos novos vereadores que tomem seus assentos, por gentileza, apenas para explicar o que ocorreu nesse tempo que nós paramos aqui, diante da fala do novo vereador Elton Carvalho, presidente da Comissão de Saúde, que representa muito bem esta comissão. Teve auxílio também aqui do novo vereador, 2 advogados dessa casa, Azuaito Marcinho de França, e também o Paraná Filho. O vereador Elton diz o seguinte, me corrija se eu estiver errado, que houve, através do concurso, um chamamento para alguns profissionais médicos, para serem efetivados na prefeitura. Mas com essa paralisação não houve a efetivação dessas contratações. Então, o vereador quer que seja efetivado esses funcionários, esses médicos, auxiliares e também outros profissionais, talvez antes de serem contratados aqui temporário. Houve um entendimento que aqui no parágrafo 3, havendo concurso público em vigor, que é o caso, será utilizado a classificação do concurso para a contratação dos servidores por tempo determinado. Então, provavelmente, esses que não foram efetivados serão chamados nessa condição temporário e depois serão efetivados esses que já haviam sido chamados. Então, houve entendimento e vai haver uma cobrança e um acompanhamento também do nobre presidente da comissão e também demais membros, que é o vereador Sérgio Rocha e também a vereadora Cidinha no Oncológico, que representa todos os senhores vereadores, e também tem o apoio do presidente aqui, que a gente representa também o colegiado de vereadores aqui. Então, houve entendimento para que o processo fique da mesma maneira, então eu quero colocar em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, que se manifestem os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Eu quero cumprimentar o vereador Elton pela iniciativa de chamar a atenção nossa nesse quesito. Cadê o último? Acabou. Agora só explicação. Bom, agora, justificativa de voto. O primeiro vereador que se inscreveu na manhã de hoje, o novo vereador Júlio César, ex-presidente dessa casa, nosso sempre deputado Júlio César, na justificativa do seu voto. Senhor presidente, muito bom dia, senhores vereadores. Eu queria deixar claro, presidente, nós votamos em relação aos recursos da Câmara Municipal para o Covid. E queria também deixar claro a toda a população de São Carlos meu posicionamento em relação ao hospital de campanha no ginásio esporte, que no dia 20 de março, há um mês atrás, presidente, já me posicionei que eu entendo não ser o lugar adequado. São Carlos tem um diferencial. Nós temos ainda o espaço da Santa Casa e temos um hospital universitário. Estive lá nessa manhã e quero relatar a vocês. Hoje, quem passa naquela ala do hospital escola, na entrada da cidade de São Carlos, são 5 andares daquele prédio. Dos 5 andares, o térreo não tem nada. Está lá pronto a casca. O primeiro andar está destinado a 44 leitos, vereador. 44 leitos para Covid. Dos 44 leitos, estão ocupados hoje 6 leitos. Essa é a ocupação hoje, 44, 6. Estou falando do hospital universitário. Aí o segundo andar, terceiro andar e quarto andar, está toda a estrutura pronta, mas não funcionando. A minha pergunta que estou fazendo há 30 dias, não é só hoje que eu estou dizendo isso, é por que não investir e preparar, por exemplo, estou falando do Hospital Escola, mas tem uma Santa Casa, essa estrutura que já está pronta. Está pronta a estrutura, presidente. Agora, veja bem, se nós formos todos nós agora lá no ginásio esporte, só no ginásio esporte, se a gente for todos lá, tem algumas divisórias prontas. Mas e equipamento? Agora, pensa bem, se for gastar um montante de X no ginásio de esporte, que se gaste esse X no equipamento já pronto. Vai ficar um legado para todos nós. Será que não vão sentar e conversar, pelo amor de Deus? Dá tempo ainda. Dá tempo. Dá tempo, porque se está tudo cru no hospital, lá no ginásio de esporte...
senhor presidente, que tenha bom senso, pelo amor de Deus, sentam, conversem, a Câmara fez seu esforço, os vereadores fizeram, nós temos esse cuidado, é óbvio que a gente quer que o dinheiro seja bem investido. Vou repetir, nós temos 4 andares lá desocupados, tenho certeza, se vai investir, presidente, 2, 3, 4 milhões num hospital de campanha, por que não investir nessas alas? Olha, e deixar um legado para a nossa cidade. Eu entendo que quem vai lá e conhece a estrutura hoje, nós podemos, em um tempo futuro, ter São Carlos como referência na saúde. Imagina todos os equipamentos funcionando em consonância. Agora, eu discordo, mas profundamente em investimento, que daqui a pouco vai destruir tudo, voltar a ser ginásio de esporte, e São Carlos tem onde montar e fazer e atender a população. Então, presidente, deixar claro que sou favorável, sim, a termos recursos para combater algo que todos aqui têm certas dúvidas, inclusive cientistas, né? Mas nós temos que pensar assim, o recurso que tem, investir de uma forma correta, para que lá na frente não se pague o preço. E quem paga sempre é a população, infelizmente, presidente. Então tem que ter bom senso da gestão e saber que nós temos lugares próprios para que a gente deixe um legado, porque nós temos falta de leito. E outra coisa, presidente, o senhor que brigou muito por isso, o Hospital Escola, agora no comecinho do mês, mais 10 leitos de UTI, estão prontos, equipados, sem dinheiro de Covid. E outra coisa, presidente, isso tudo que eu falei, os 44 leitos estão lá, os 10 leitos de UTI, e mais o centro cirúrgico que começa a funcionar em maio, não tem recurso de Covid. Então nós podemos investir, o Hospital Escola e a Santa Casa, presidente, já tem convênio com a Prefeitura Municipal. Então é fácil fazer. Agora, eu não vejo com bons olhos o hospital de campanha no ginásio de esporte, de forma alguma. E nós vamos ver o porquê depois, quanta coisa vai sair disso ainda. Obrigado, presidente. Bom, eu acho que diante do posicionamento do ex-presidente desta casa, vereador Júlio César, eu gostaria de solicitar a esse competente presidente da Comissão de Saúde, vereador Elton Carvalho, e eu espero também que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde dê as informações e que atenda também o presidente e a sua assessoria, mas, vereador Júlio, que esta comissão pergunte para o Hospital Escola se eles têm esse espaço lá e se pode, e por que não estão destinando para a Prefeitura esse espaço para ser utilizado. E também, se a Santa Casa existe algum setor lá, que esteja também tranquilo, que pode ceder para ser utilizado, e que espaço que seria esse. Tá certo? Para a gente poder entender tudo isso aí, porque está montando no ginásio de esporte. Se tem essa estrutura que Vossa Excelência está se posicionando aqui, eu também fico com dúvida, por que não utiliza um espaço que já é um hospital, com muito mais preparo e mais segurança para atender a nossa população. E, presidente, se me permite, um legado que deixa para a cidade, eu acho que falta esse diálogo, e tem outra, né? E a gente sabe que se nós formos agora no hospital, no ginásio de esporte, está cru também. Então, dá para se repensar, é o que a gente está falando, diálogo, sentar e conversar, o senhor bem colocou, a gente está falando isso, se houvesse entendimento, e a Santa Casa está disposta, que já é um equipamento funcionando, tem o próprio hospital universitário com a gente, mas de sentar e conversar, porque logo, presidente, se gastar 5 milhões lá e gastasse 5 milhões nesses equipamentos, vai ficar esse legado. Combinaram? Então, vereador Kik, por até 2 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, bom dia. Eu não quero trazer aqui uma fala que pareça ser só subversiva, frente a um cenário tão delicado como esse que nós vivemos, mas tem algumas coisas que estão me incomodando assim profundamente. Parece que deu blackout geral na sociedade, no Brasil, no mundo. Nós estamos, assim, por deveras assustados. Nós estamos altamente preocupados. Nós, assim, paramos. Nós estamos quietos, calados, nos submetendo a uma autoridade que nem sabemos qual seja, que nem sabemos de onde vem e qual a arbitrariedade das escolhas que estão sendo feitas. Eu não estou desmerecendo a alta transmissibilidade aliada à baixa letalidade desse vírus. Ele é algo que preocupa e inflama o nosso sistema de saúde, que já é um sistema que trabalha sob estresse, que já trabalha sob limite. Mas algumas medidas são irracionais e nós, como cordeirinhos,
estamos simplesmente aceitando. Tem uma máxima, senhor presidente, que diz o seguinte: a cura não pode ser pior do que a doença. Ou seja, suponhamos que eu tenha um dedo inflamado do pé. Amputação não é um procedimento interessante a ser pensado, não é racional. O que nós estamos vendo é uma situação delicada, um órgão que está prejudicado nesse sistema chamado sociedade, e todo um organismo sofrendo por blackout, por pane, por conta de uma situação que poderia ser mais pontual. De imediato, pensar num lockdown, num fechamento total, horizontal, ok. Durante 1, 2 semanas, durante, se muito, um mês, para tudo. Fiquem em casa, para escola, para aglomeração, para comércio, para indústria. Agora, por tempo indeterminado, isso é loucura, isso é sandice, isso é experimento social, isso atende, e eu não quero ser aqui, né, o leviano, porque eu posso trazer informações dessa tribuna, isso é uma atitude globalista. Isso vai começar a bradar em toda a sociedade uma agenda global de um governo mundial. Isso que estão fazendo, e nós estamos quietos, calados como cordeiros, isso é um experimento social dos piores. Nós estamos sendo enganados. A cura não pode ser pior que a doença. As pessoas estão sendo demitidas das fábricas. Pessoas estão morrendo de fome para não serem infectadas por um vírus. Pessoas desesperadas estão se suicidando. Esses dias recebi de uma paciente minha, de uma cidade aqui da região: doutor, até agora nenhum caso de coronavírus na minha cidade, mas 10 suicídios só essa semana. Eu vejo pacientes que estavam com sintomas muito bem, né, assim, trabalhados, pessoas que estavam medicadas, voltando a ter surtos, transtornos de personalidade que se acentuam, famílias que passam fome. Assim, gente, pelo amor de Deus, as pessoas morrem na rua. Assim, nós nunca paramos a estrada porque as pessoas morrem nas estradas. Desculpa baixar o nível, mas nós nunca fechamos os puteiros porque as pessoas morrem de HIV. Sim, desculpa baixar o nível. Assim, as pessoas morrem de tuberculose, as pessoas morrem de gripe, morrem de pneumonia. Assim, nós nunca tomamos uma atitude drástica como essa, por conta de situações que são tão graves quanto. Agora, eu entendo. Colapsa um sistema que já é estressado, que já trabalha sob limite. Agora, gente, pelo amor de Deus, um lockdown vertical. Vamos começar a voltar aos poucos com uma agenda à normalidade. O comércio, eu dizia para o Sérgio, o comércio precisa voltar, assim, com uma agenda interessante, de forma paulatina, uma normalidade, né, que não seja, assim, um mero surto. As pessoas, eu não estou dizendo que todo mundo precisa voltar às suas atividades corriqueiras normais, como se nada estivesse acontecendo, mas não dá para ficarmos trancados em casa, tendo esse pane. Nós estamos sob pane. Assim, desligou todos os sistemas, a gente está obedecendo atitudes ditatoriais. Vai ser obrigado a usar máscara, e quem não usar, vai ser o quê? Vai ser preso? Comerciante abre a sua porta porque está desesperado e quer comer, e ele é tirado às forças e algemado como se fosse um criminoso. Uma mulher vai à praça tomar um sol e tem que sair detida, enforcada, cidadãos vão começar a ser desmaiados. Eu quero ver então, ter guarda e ter polícia suficiente para prender todo mundo, ter justiça para julgar tudo que, né, pode ser vivido. Assim, gente, a gente precisa voltar, pelo amor de Deus, aos poucos. Qual é a agenda do nosso município para o retorno? Qual que é? 10 de maio. E volta como? Volta como? Qual que é o critério de retorno? Quais as atividades que começam? Assim, público de risco, quem pode ficar em casa, fique em casa. Quem pode ficar em casa, fique em casa. Quem não é público de risco, quem tem menos de 60 anos, quem tem uma vida saudável, produza, faça algo, volte a levantar a economia desse Brasil. O país vai quebrar, o mundo vai quebrar, por conta de algo que nós nem sabemos o que é e que tem se mostrado muito menor do que nos vende. Muito menor do que nos vende. Tomemos cuidado. Daqui a alguns anos, nós, assim, não vamos rir dessa situação, nós vamos chorar. Nós vamos chorar. Porque estamos sendo enganados e nós não sabemos dar nome a quem nos engana. Só sabemos que vem de cima, só sabemos que vem do alto. Mas as autoridades estão preocupadas, né, com a vida, estão muito preocupadas. Dia 24, sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal
vota novamente o aborto em caso de Zika vírus. Estão muito preocupados, né? Sim, que preocupação pela vida, principalmente do mais frágil. Sim, estão preocupados com a minha vida. Um jovem de 31 anos saudável que poderia produzir. Agora, com a criança indefesa no útero da mãe, não. Ah, vá às favas, vá às favas. Bom, eu peço aos senhores vereadores, a gente vai deixar passar um pouco tempo, mas fez uso da tribuna o vereador Luiz Henrique Kik, que é psicólogo, que tem acompanhado, tem no seu consultório atendido pessoas, e ele tem me relatado que de fato existe um crescimento de número de pessoas procurando psicólogos, que a situação não é fácil. Então, próximo vereador, Sérgio Rocha. Senhor presidente, nossos amigos, companheiros vereador aqui presente, população que nos ouve, a minha fala hoje era mais ou menos nessa linha do Júlio e do Kik. Eu estive lá no ginásio de esporte acompanhando aquela estrutura já por 3 vezes. Domingo de manhã, eu fiquei lá 1 hora andando naquele corredor e pensando na mesma coisa que o Júlio falou. Nós temos um hospital escola, naquela estrutura. Nós temos uma UPA, que tem vários leitos. Se pegar todas as UPA hoje, dá 20 leitos. E a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, investiram um dinheiro ali, alto, que a gente talvez nem sabe se vai ser usado aquela estrutura do hospital escola. É uma estrutura que está sendo montada, daqui 60 dias vai ser desmanchada, vai ser tirada, e talvez não receba nenhum paciente ali, se Deus quiser, não vai receber. Tenho certeza e peço a Deus que a estrutura lá do hospital, do ginásio de esporte, que não vai nenhuma pessoa para lá, viu, Elton? Não vai precisar. Daí temos espaço para a escola, temos as UPA, Santa Casa, tem lá, vamos investir lá, pelo menos já vai ficar pronto, investe e fica lá para usar, para a população, tá? Eu sou da opinião também que aquela estrutura ali não vai precisar, não vai. Eu fiquei ali olhando, não dá nem para acreditar. Fiquei ali só analisando, mais de 1 hora, Júlio. E outra coisa, eu vou aqui na fala do Kik, nós estamos aí, tem o Leandro Guerreiro, que já participou de várias carreatas, participei da primeira. O nosso comerciante da nossa cidade não está suportando mais. Eu acho que é uma medida xiita, até dia 10 de maio, o nosso comércio fechado na cidade de São Carlos. Já vimos Santa Catarina, já vimos Goiás, já vimos todo o Paraná inteiro, já abriu os comércios. Paraná hoje, todas as cidades estão funcionando normal, dentro do critério, usando máscara, entrando 3, 4 pessoas por vez no comércio, tá? Tendo os cuidados, lógico, nós sabemos que tem o vírus, existe. É perigoso, é perigoso. Nós temos que tomar os cuidados. Mas não podemos matar o comércio da nossa cidade. O comércio da nossa cidade já passou por 3 crises esse ano, que enchente, destruiu o nosso comerciante aqui da Baixada. E nós temos que ficar até dia 10 novamente, comércio fechado. Eu tenho comércio. Não estou falando por mim, mas estou falando por todos os comerciantes da cidade de São Carlos. Não dá para suportar mais. Quando você veja o supermercado aberto, lotado de gente, fila nos bancos, nas ruas, caixa econômica, amontoado, ônibus, o mais perigoso hoje é o transporte público da cidade, que está andando, lotado, corrimão, mão, o pessoal pega, roleta, se tiver de pegar o vírus, vai pegar nos ônibus. Está tendo aglomeração para todo lado da cidade. Agora é proibido comércio fechado até dia 10. Comerciante não aguenta, vereador Lucão. Não aguenta. Eu acho que tem que abrir o espaço com cuidado. Os comércios têm que ser abertos. Não dá para aguentar até dia 10. Comerciantes estão quebrando. Desemprego na cidade de São Carlos. Nós vamos entrar numa crise, num colapso. Não estou aqui falando que não é perigoso, tem que tomar cuidado, mas não podemos quebrar o comércio da cidade de São Carlos. As igrejas estão aí tudo fechado, o pessoal querendo procurar um apoio, muitas vezes fazer uma oração,
dobrar o seu joelho, rezar, orar dentro de uma igreja? Não pode. Muitas vezes 5 pessoas dentro de uma igreja, a polícia militar, guarda municipal está lá na porta tentando barrar. Nós temos um espaço na igreja, nós temos uma igreja que cabe 1000 pessoas. Se cabe 1000, podia abrir para 100 pessoas. Entra 100 pessoas, uma de cada lado, meia hora, 30%. Xiito, o pessoal está precisando hoje buscar a Deus, não pode, o pessoal é acostumado a ir numa igreja católica, qualquer religião, tem um costume, cada um tem o seu costume, está aí trancado. Eu sou da opinião que está sendo xiita. O Leandro é um batalhador aqui, está na rádio, cobrando, já participou de manifestação, participei da primeira, da segunda não participei, mas sou a favor que tem que abrir o comércio. São Carlos não pode ficar parado do jeito que está. Próximo vereador inscrito é o vereador Dimitri. Senhor presidente, bom dia aos demais colegas vereadores, às pessoas que nos ouvem. Senhor presidente, venho trazer um assunto que é relacionado à forma como a prefeitura gasta o seu dinheiro em um momento como esse. Nós estamos aqui fazendo essa sessão extraordinária para destinar os R$900 mil ao combate ao vírus. É bastante dinheiro, a gente sabe o quanto ajuda. Apesar disso, olha o que eu encontrei no Diário Oficial da semana passada. Um contrato emergencial da prefeitura de R$800 mil, contratando a empresa da TEC, mais uma vez, para o desassoreamento e recuperação dos leitos e talude dos rios, dos córregos de São Carlos. Não estou dizendo que esse serviço não seja importante, é claro que ele precisa também acontecer, mas R$800 mil, neste momento, contrato emergencial, a prefeitura brinca com a forma como gasta o dinheiro. Gasta uma fortuna no hospital de campanha, sem necessidade, porque, como disseram os meus outros colegas aqui, esse mesmo dinheiro poderia ser investido nas estruturas médicas que nós temos em São Carlos, de forma permanente, de forma que o serviço perdurasse. Agora, eu não sei de que tipo de interesse que é. Há até o comentário de que parente do secretário preste serviço no hospital de campanha. Então, é muito sério a forma como isso é feito. R$800 mil, contrato emergencial para a empresa da TEC, que já prestou serviço inúmeras outras vezes aqui na nossa cidade, vamos colocar dessa forma, para desassoreamento dos rios, dos córregos, melhor dizendo. Contrato emergencial que tem que ser feito agora, no meio da pandemia. Prefeitura, dinheiro, se está sobrando, gasta como quiser. Mas não está sobrando, nós estamos fazendo essa sessão porque está faltando dinheiro para o combate ao vírus. Não sei de que forma que esse contrato foi acordado ou combinado, mas chama muita atenção, em especial dessa empresa da TEC. Obrigado. Vereador Moisés. Senhor presidente, senhores vereadores, é notório e público a minha posição. Há bom tempo eu tenho vindo a público e manifestado, e deixar bem claro, assim como fui entrevistado logo antes de iniciar essa sessão, a minha posição. Existem alguns órgãos de imprensa maldosos e algumas pessoas que, infelizmente, pré-candidatos a vereadores, pessoas que tentam, muitas vezes, ganhar o poder de forma rasteira e oportunista, se aproveitando de momentos como esse da pandemia, para se promoverem. Isso está mais do que claro e nítido. Quero deixar bem clara a minha posição, diferente de que muitos estão ventilando aí nos meios de comunicação, daqueles meios que não são sérios. A gente sabe que o papel da imprensa é extremamente importante, não só no meio político, mas para a sociedade como um todo. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que se usam desse meio para os seus interesses escusos. Então, assim como também politiqueiros de plantão, que sonham um dia estar aqui ocupando essa tribuna, se utilizam dos artifícios mais levianos para levantar calúnias, e até mesmo alguns meios de comunicação, que muitas vezes se utilizam de campanhas que, por exemplo, o meu meio, eu sou cristão evangélico, não nego isso em momento algum, fiz recentemente, na verdade, quem promoveu foi os jovens da igreja, fez uma campanha promovendo
uma campanha de arrecadação de alimentos, drive-thru, as pessoas chegavam com o carro, deixavam o alimento, e as pessoas vêm querer falar que eu fiz drive-thru para outros interesses. Então é lamentável o baixo nível do diálogo que as pessoas chegam. Eu quero dizer bem claro para toda a população que eu já fui sim favorável à quarentena no momento necessário que ela cumpriu o seu papel. Só que eu acredito, assim como o vereador Kik falou de forma perfeita aqui, nós estamos usando um canhão para matar um carrapato numa vaca. Então, acredito que as questões as medidas que estão sendo colocadas está sendo muito mais drástica do que o próprio Ministério da Saúde tem recomendado. Eu quero deixar bem claro para toda a população, não fui contra a quarentena. A gente sabe daquele primeiro momento onde vários especialistas, sem ser especialista, vêm a público trazer sua posição. A gente sabe que muitos não conheciam o que estava acontecendo. Hoje nós já temos noção mínima de vários países e do próprio Brasil, com os números decrescendo e da forma que as coisas têm acontecido. É leviano por parte das pessoas que vêm a público querer dizer que eu estou simplesmente querendo. Desde o início eu estou defendendo uma flexibilização semelhante à flexibilização que o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal tem defendido. Qual é a posição dele? Não é nem a vertical, nem a horizontal que nós estamos hoje. É aquela posição diagonal. Para encerrar, senhor presidente, uma posição que seja, vereador Kik, assim como você muito bem falou, não se fechou as estradas, não se fechou, apesar de alguns ditadores do Brasil tentarem fechar, enquanto acusam outros de ser ditador, esses ditadores tentaram fechar a estrada, tentaram fechar outros segmentos, para querer mostrar que estão fazendo alguma coisa. E deixar bem claro, senhor presidente, encerrando minha fala, muitos levianos estão tentando falar que eu vim a público, não falar em momento algum que eu estou tentando pensar nos comerciantes, que eu estou pensando nas indústrias, que eu estou pensando nos profissionais liberais, que eu estou pensando na doméstica, no trabalhador rural, em muitas pessoas que vivem da informalidade. Vieram querer falar que eu estou pensando na abertura das igrejas. Muito bem. Hoje, nesse momento, em Santa Catarina, ontem já teve culto com todas as igrejas abertas. E algumas pessoas vieram a público falar sobre isso, então existe muita desinformação. Eu sou sim favorável também à abertura gradual das igrejas, do comércio, da indústria, porque não pode as pessoas continuar com essa hipocrisia, achar que uma medida tão dura como essa vai ser a solução. Basta de tanta mentira e desinformação. Próximo vereador inscrito, Edson Ferreira. Senhor presidente, quero aqui colocar também a minha posição, parabenizar as falas, que eu achei muito importante, de alguns vereadores que passaram por aqui, inclusive o nosso vereador que é psicólogo, e viu a real situação que nós estamos enfrentando. Acho que cada cidade tem um ponto geográfico diferente, e o presidente da Organização Mundial de Saúde, ele deixou bem claro que nem todos é para seguir os países europeus. Ele deixou bem claro que cada país, cada cidade, cada região tem a sua diferença. Eu vou dar um exemplo, vou colocar São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. O espaço territorial que nós temos aqui é diferente de São Paulo, aonde todo mundo parece que está dentro de uma caixa de fósforo. Aqui nós estamos, se for ver por pessoas em metros quadrados, somos muito privilegiados. Então, não estão levando em consideração isso, não estão levando em consideração o calor que nós temos aqui no interior. Então, isso tudo a Organização Mundial de Saúde falou que é favorável, e que cada região decidia a sua realidade. Mas infelizmente não é isso que nós estamos vendo. Todo mundo parece que está seguindo um mestre. E parece não. As pessoas criticam e nos ligam e falam que isso é politicagem, que estão fazendo. Eu vou falar contrário? Como que eu vou falar contrário? Se nós estamos aqui em São Carlos, mas um espaço territorial gigantesco, poucas pessoas por metro quadrado, nós temos todos os privilégios de estarmos sim hoje trabalhando com flexibilidade no comércio.
Tem muitas pessoas que pararam de trabalhar que não haveria necessidade. Eu vou dar um exemplo, no escritório que trabalha uma pessoa, ele foi obrigado a parar de trabalhar, sendo que ele trabalha sozinho e foi obrigado. O que justifica isso? Um Lava Rápido. O Lava Rápido faz higienização e não vejo aglomeração em Lava Rápido. Foi obrigado a parar de trabalhar. Quem me explica isso? Então, tem alguns comércios, eu vejo algumas cidades por aí, que inclusive 18 já fez o decreto de flexibilidade e poderia sim estar trabalhando. Infelizmente, alguns aí estão tentando bloquear essas pessoas, mas não é por conta da saúde. Não é por conta da saúde, é isso que eu vejo. Então eu sou sim a favor de uma flexibilidade do comércio. A igreja, eu vejo aqui o nosso vereador que é psicólogo, quantas pessoas tem atendido? A igreja ela faz um trabalho também, além de social, ela faz um trabalho de atendimento. As pessoas que não têm dinheiro para ir a um psicólogo, eles procuram o seu pastor por uma orientação, uma oração, pessoas desesperadas. Eu acho que precisa sim o povo se unir, entendeu? Porque toda lei não emana do povo. Eu acho que chegou a hora do povo decidir, né? Entendeu? Porque não dá para a gente continuar nessa situação. Então, peço aqui que o prefeito reveja alguns casos que foi colocado no decreto, porque o que foi dado é que o Estado sim tem a sua prioridade, que tenha a sua autoridade para decretar, mas o município também. Então, que São Carlos reveja o decreto que foi feito. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Desculpa, na minha fala acabamos esquecendo. Eu gostaria de solicitar a avaliação dessa casa, o momento de nós começar a dar o exemplo, nós vereadores voltar às sessões abertas. Eu acredito que está na hora de nós também começar a fazer o nosso papel. Acredito que a tribuna é um espaço aberto que nós temos para continuar cobrando e mostrando também que nós estamos fazendo nosso papel. Então eu gostaria de colocar, não sei em qual momento, solicitar aqui de forma verbal, já que nós sem as sessões corriqueiras, que colocasse em votação aqui hoje os vereadores que seriam favoráveis, votação nominal, à volta das sessões da Câmara, e quem são favoráveis e quem são contra. Eu acredito que nós podemos fazer o nosso papel a partir de hoje, nós, enquanto Câmara Municipal dos Vereadores, porque a sociedade lá fora está cobrando. Eles estão achando que nós não estamos trabalhando, apesar de nós estar. Eu estou vendo o trabalho de vários vereadores, continua, mas a população, por ver que a sessão está interrompida, está achando que nós não estamos trabalhando. Eu gostaria que colocasse em votação a volta das sessões da Câmara aqui nessa casa. Bom, eu quero dizer para Vossa Excelência o seguinte: eu costumo respeitar decreto. Se Vossa Excelência não respeita, é problema seu. Mas eu respeito o decreto e existe um decreto, tá certo? E não vou colocar em votação hoje, não como ditador. Existe aqui uma mesa diretora, que eu vou estar me reunindo com a mesa diretora, da possibilidade da gente voltar em partes, com alguma porcentagem, os nossos trabalhos. Então, nós vamos elaborar uma proposta com a mesa diretora que será apresentada para Vossas Excelências. Tá certo? Mas nós também não podemos ser aqui inconsequentes de querer abrir e lotar aqui. Existe uma pandemia, gente. Eu também tenho meu posicionamento aqui. E o meu posicionamento qual é? Eu acho que houve tempo suficiente. Houve um tempo suficiente. O que não está aí? Houve tempo suficiente para a gente conhecer o inimigo. Eu, quando eu jogava futebol, eu procurava conhecer o adversário primeiro. Às vezes ele era superior ao time que eu jogava. Então a gente adotava outras estratégias, Paraná, para a gente tentar combater o adversário. Jogava mais na retranca, às vezes, entendeu? Fechadinho, para perder de 1-0, quem sabe empatar ou quem sabe ganhar o jogo. Então a pandemia, ela está aí. Houve tempo necessário para todo mundo conhecer o inimigo. Hoje a gente conhece o inimigo. O que o inimigo ama? Aglomeração. Ele gosta de lugar que está cheio de gente, e principalmente de pessoas irresponsáveis, que às vezes está espirrando, está com gripe, está com tosse, e está lá no meio e não se prepara, não coloca nenhuma proteção. Tá certo? E essa é a realidade. Mas houve tempo suficiente para a população saber como que age.
Então eu acho que neste momento, eu acho que poderia começar a se pensar, sim, e ir abrindo com regras bem estabelecidas a normalidade de todos os estabelecimentos, enfim, de todo lugar que dá emprego, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa comer. Então eu acho que gradativamente, dentro de regras, todo mundo precisava voltar. Principalmente o comércio, a Câmara Municipal, todo mundo. Mas o inimigo ele está aí. Não vamos subestimar o inimigo. Mas agora, se adotadas todas as medidas, eu acho que a gente poderia pensar em retornar. Esse é o meu posicionamento. Eu acho que está na hora. Porque o pessoal daí das lojas, por exemplo, já foram, como é que fala? Destruído por causa da chuva. Era outra palavra que eu queria falar. E agora o coronavírus está acabando de levar tudo que eles têm. Então eu acho que a gente poderia pensar dessa maneira. A gente já conhece o adversário, o inimigo. Vamos abrir as lojas? Vamos abrir as lojas. De que forma? Com 30% de servidor, entrando 2 clientes por cada vez, como todo mundo está fazendo. O supermercado não está se adaptando? Todos os supermercados estão se adaptando. Está higienizando o carrinho, está dando álcool gel, está limitando a quantidade de pessoas. Eu acho que o comércio também poderia fazer isso. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós precisamos tomar cuidado com a autoridade superior. Eu estou aqui com uma liminar que foi negado para a loja Tanger. A juíza não autorizou. Ela pediu para abrir aqui de forma limitada do seu estabelecimento. Está aqui. Está certo? A juíza falou que não. Que não. Então, eu acho prudente para os municípios, para os estados, pensar sim na reabertura. Eu sou favorável, gente. E poderia muito bem, respeitando aqui todos os senhores vereadores, colocar até em votação hoje. Da gente voltar aos nossos trabalhos de uma forma integral ou não. Mas eu acho que existe uma mesa diretora para a gente conversar e a gente vai apresentar a proposta para vocês. Se vocês assim acharem prudente, a gente retorna. Aqui ninguém está parado. Ninguém está parado. Está todo mundo trabalhando de uma forma ou de outra. Tá certo? Então esse é o meu posicionamento. Eu tenho questão de ordem, senhor presidente. Não, eu não vou dar mais questão. Por gentileza, o senhor já usou o tempo lá. Tá certo? Dá licença. Dá licença. Dá licença, rapaz. Eu estou pedindo, dá licença. Dá licença. Dá licença. Eu estou tratando com respeito. Eu estou tratando com respeito. Desliga, por favor. Depois eu reconcedo. Agora tem um vereador inscrito. E o senhor se dirige a mim com respeito. Tá certo? Eu nunca faltei com respeito com Vossa Excelência. Você está me faltando agora. Tá bom? Tá certo? Então, vai gritar comigo, rapaz? Eu estou pedindo para o senhor me respeitar. Tá certo? Existe uma ordem de inscrição aqui. Vossa Excelência já ocupou a tribuna. Quando eu... Posso falar? Então, o senhor já teve o seu tempo na tribuna. O senhor teve o tempo. Foi, passou do tempo, deixei o senhor falar à vontade. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos ouve, nos assiste. Senhor presidente, vários pontos foram destacados aqui. Eu gostaria de colocar. O primeiro deles, eu acho importante sim uma avaliação, essa questão do retorno, uma avaliação cuidadosa da possibilidade desse retorno. Só que nós temos uma informação que é muito significativa. O vereador Elton colocou algo que nós precisamos avaliar com muito cuidado, que é a questão a real situação dessa doença, desse problema em nossa cidade, em nossa região. Por que isso? Não são feitos testes, os testes não estão sendo feitos. Nós não sabemos a real situação da doença aqui na nossa cidade. O quanto a população de São Carlos foi ou não afetada, quantos contaminados de fato nós temos, quantos casos reais nós temos aqui na nossa cidade. Então é algo para ser avaliado. Por outro lado, então é algo importante isso aí. A Secretaria de Saúde precisaria dar essa resposta para a população. A população não pode ficar sem saber a real situação da nossa cidade. Os testes vão chegar, e nós não sabemos, porque aquele resumo que nós recebemos diariamente, ele é tão estranho.
ele é muito estranho, para usar um termo brando, muito estranho. E uma outra coisa, nós precisamos também, existe essa preocupação com essa volta. Por isso que, para a gente poder avaliar, acho muito importante a fala do vereador que ele colocou, os outros demais vereadores, o vereador Sérgio Rocha colocou aqui, avaliar com um critério um pouquinho mais amplo, a possibilidade de retorno de algumas atividades. Algumas atividades talvez pudessem até voltar e não voltaram. Mas antes de fazer isso, é muito importante que a gente conheça a real situação da nossa cidade. Uma outra coisa que nós colocamos, ontem nós visitamos à tarde o hospital de campanha, onde vai ser lá. É algo, quem não entende de saúde fica horrorizado com aquilo. Imagine quem entende de saúde. É um negócio, assim, é uma coisa, eu não acredito que algo que tem uma crise de saúde mundial, ela ser cuidada ali, onde eles estão querendo montar. Não é possível aquilo. Eu não sei se os colegas vereadores visitaram aquilo, mas quem entende de saúde vai entrar em choque. Vai entrar em choque. Porque, olha, a gente que nós somos leigos na parte de saúde, você fica horrorizado com aquilo, imagine isso. Uma outra coisa, é uma informação que já chegou em vários vereadores, o secretário de saúde deu essa informação, que pode gastar até 25 milhões com o hospital de campanha. Não é isso, né? Vários colegas sabem disso. Agora, eu fico pensando, se aquilo, imagine, nós temos algo que é prestes a ser completado ali no Hospital Escola. Nós temos já 44 leitos cedidos, que são disponibilizados, que podem ser utilizados com essa crise do Covid. Então, lá, a possibilidade de 100 leitos ali. Se nós tivermos 44 já lá, ficam faltando 54. Existe a possibilidade de uma ampliação, talvez na Santa Casa, e mais a possibilidade de ampliação lá no Hospital Escola. Então, esses 100 leitos do Hospital de Campanha podem ser supridos pelo Hospital Escola e pela própria Santa Casa. Então, esses 25 milhões poderiam ser utilizados lá no Hospital Escola e para alguma coisa da Santa Casa, e algo que ficaria para a cidade. Não vai ser depois, terminou a crise, os 25 milhões foram embora e aquela armação que fizeram lá também some e a população fica desprevenida também, ou desprovida de algo que poderia ser permanente. Então é algo que, para nós pensarmos muito seriamente sobre essa questão, 25 milhões poderiam ser utilizados de uma forma. Nós temos exatamente uma UPA, como várias cidades estão fazendo isso, uma UPA destinada exclusivamente para a Covid. Destinar recursos, parte desses recursos para lá, nós teríamos talvez um atendimento mais significativo, um atendimento mais efetivo, e um gasto mais humano, vamos dizer assim. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, Robertinho Mori. Eu já falei o nome dele. Falei. Vamos, pela licença. Pois não. Senhor presidente. Vamos assegurar a fala do novo vereador? Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha. Eu escutei a todos os vereadores, eu vejo aqui realmente os ânimos alterados e é por conta, eu entendo, a cobrança excessiva da população em relação à Câmara Municipal. Vereadores, eu nunca ouvi o que subir aqui se manifestar da forma com que se manifestou. Os vereadores, o presidente, o vereador Moisés, que se respeitam e precisar sair de uma forma, né? Eu recebi ontem no Face, e foi citado alguns outros vereadores, de uma ótica, a necessidade de estar voltando. Eu entendo, sim, a necessidade de um critério da Prefeitura Municipal em relação à volta desses comerciantes. A gente vê aí alguns 1,99 porque tem meia dúzia de pacote de bolacha lá, está sendo liberado lá, e todo mundo comprando tudo, menos a bolacha. Nós vemos aí alguns estabelecimentos aqui na cidade de São Carlos com número
excessivo de pessoas sem nenhum critério. Eu acho que o que precisaria ter um critério, um respeito da população, como foi ditado, existe os ditados, né, que quando um chora, o outro está vendendo o lenço, ou então, da forma com que foi colocado, você vai matar um carrapato da vaca com um tiro, entendeu? E nós não está arriscado matar a vaca e não ter o leite não é verdade? Então, eu acho também essa casa, a razão com que está sendo trabalhada, a discussão da mesa dos trabalhos aqui, que a gente possa tentar realmente, a exemplo de voltar, que a gente pudesse estar voltando gradativamente, com critério. Eu entendo também a mesa não poder colocar uma votação que na emoção. Eu acho que precisa, na razão, da gente tentar voltar realmente os trabalhos, não só da Câmara Municipal, mas está trazendo um problema muito sério. E eu entendo que a cidade de São Carlos também não tem um número alarmante, é justamente porque está respeitando, porque nós temos alguns números aqui na cidade de Araraquara, nós temos em Ribeirão Preto e alguns outros municípios aqui da nossa região, que está com problemas seríssimos, porque não respeitaram. Então eu entendo sim que o problema é muito sério, nós não podemos sair daqui depois, está vendo, não deveria de fazer isso aí. Eu acho que a mesa diretora, em algum momento tenho certeza que o presidente Lucão vai estar convocando a mesa diretora para estar conversando em relação à volta dos trabalhos, que não seja semanal, que seja com critério, para que a gente tenha segurança. E que o município também, a gente vê também, em alguns momentos, a vaidade imperar. Eu vejo, inclusive, no Executivo. Eu acho que a gente pudesse estar trabalhando com razão na volta. Nós temos aqui uma ótica, está fechada, e nós precisamos que essa ótica trabalhe, justamente porque ela está oferecendo saúde para a população. Então, essa é a minha fala. Eu acho que não é uma justificativa, mas eu vejo aqui alguns ânimos alterados, justamente porque essa preocupação e a cobrança, porque se cobram esse vereador, com certeza, todos os vereadores estão sendo cobrados para que volte o comércio e para que a gente tenha uma efetividade maior nos trabalhos. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, Paraná Filho. Senhor presidente, eu quero colaborar com a fala dos vereadores que me antecederam, e eu entendo como que quase unânime a fala e o entendimento dessa casa de que nós precisamos urgentemente flexibilizar as medidas que estão sendo adotadas. E uma frase que eu quero destacar aqui foi a do vereador Kiki, né, de que o remédio não pode ser pior que a doença, e nesse momento está sendo, para muitas pessoas pelo menos. Então eu acredito que o governo ele precisa pensar, e pensar não somente em combater o coronavírus, mas como não matar as pessoas com problemas mentais, psicológicos, como não matar milhares de empresas, empresários, microempresários, autônomos, profissionais liberais. E eu acho que tem sim como fazer isso, e de uma forma muito tranquila. É só querer, né? Quando se quer, se faz muitas coisas, né? Se projeta gastar 25 milhões num ginásio, se projeta fazer tanta coisa, e como é que eu não consigo flexibilizar isso? E aí alguns podem falar, olha, mas os médicos estão dizendo. Claro, os médicos estudaram para isso, mas de outra forma também são, de alguma forma, a classe interessada. Os laboratórios estão lucrando com isso. Quem fabrica máscara vai estimular a desgraça, o terror mesmo. O cara que produz álcool gel, ele fala que vai morrer 1000 por dia aqui em São Carlos. Então nós temos que... Exatamente. Então, veja bem, eu acredito que nós temos que ter um discernimento de que se o camarada não morrer de coronavírus, ele vai morrer de fome. Ele vai se suicidar porque a empresa dele faliu, entendeu? Outras doenças. Eu fui procurado, presidente, por pessoas na semana passada que eu jamais imaginaria que me pediam uma cesta básica, e me pediu. Jamais.
E eu tive que dar meu jeito, dei meus pulos ao meio, mas é uma questão que a gente vê que as pessoas estão ficando realmente desesperadas, e nós precisamos urgentemente flexibilizar isso, permitir com algumas regras que o comércio volte a funcionar, os profissionais liberais, né? E eu acredito que a fala do vereador Moisés Lazzarini, ela tem sentido. E que se nós queremos que o comércio volte, por que nós não podemos voltar de uma forma regrada, apenas um assessor por gabinete, restringindo a população aqui? Eu acho que nós devemos voltar, não de uma forma irresponsável, não de uma forma a permitir grandes aglomerações, mas nós temos que voltar de uma forma, ainda que seja uma forma mais branda nesse momento, mas nós temos que voltar. E outra coisa, nós solicitamos, através da comissão especial que eu presido, que a prefeitura, senhor presidente, retome as atividades de todas as secretarias, sem exceção, e pode ser com 30% do seu efetivo. Eu estou precisando, senhor presidente, de uma cadeira de rodas para uma criança lá do Antenor Garcia. Eu não consigo falar com ninguém da Secretaria de Pessoa com Deficiência. Isso é um absurdo. Quantas questões relacionadas à Secretaria de Gestão de Pessoas e à Secretaria parada. Isso sim é irresponsabilidade. Isso eu julgo irresponsável. Porque a cidade não parou. Nós estamos, de uma forma criteriosa, evitando aglomerações, mas o deficiente continua sendo deficiente, o doente que tem outros problemas como diabetes, continua tendo diabetes, o cara que tem hipertensão continua tendo, a rua que está cheia de buraco continua com um buraco. Agora, eu particularmente que apoio o atual governo, vou apoiar na próxima eleição, estou junto, mas não posso deixar de dizer que é um governo que escuta muito pouco as pessoas. Já inventaram 30 tipos de comitê. É comitê disso, comitê daquilo, comitê daquilo. Agora começaram um subcomitê. Subcomitê disso, subcomitê disso. Para quê? Se quem toma decisão na prefeitura é uma pessoa só. E todo mundo sabe quem é. Então, sabe, não houve ninguém, não houve comissão, não houve vereador, não houve Câmara. Não respeita a Câmara, porque se respeitasse, por que já não mandou aquele projeto da emenda parlamentar dos vereadores para que nós pudéssemos votar aquilo que a gente destinou, ou a quem destinou? Então, eu acho que precisamos ouvir mais. E, senhor presidente, o senhor estava conversando com outro vereador aqui, eu quero fazer coro à palavra, aquilo que a sugestão do Moisés Lazzarini, que em conjunto nós possamos encontrar uma maneira da Câmara Municipal de São Carlos voltar, não totalmente a sua atividade na plenitude do que era, mas de uma forma ainda que mais acanhada, mas nós temos que voltar. Senhor presidente, eu tenho vindo diariamente aqui nessa casa e é duro você chegar num banheiro e não ter um papel higiênico. É duro você querer protocolizar uma moção. Por exemplo, nós poderíamos sair daqui, senhor presidente, com uma moção de apelo para a Prefeitura Municipal de São Carlos pela flexibilização do comércio, né, de algumas atividades. Isso poderia partir da Câmara Municipal. Nós não temos um protocolo, claro que nós poderíamos fazer hoje, claro que isso não foi combinado, devemos discutir, mas não tem um protocolo. Se eu quiser protocolizar um projeto hoje, o protocolo não está funcionando. Será que uma pessoa trabalhar no protocolo da Câmara, será que seria demais? Uma pessoa, não é aglomeração, uma pessoa trabalhando dentro de uma sala. Então acho que nós temos que discutir, todos aqui estamos interessados no bem comum, em proteger a sociedade do coronavírus, mas preocupadas também em não trazer para a nossa cidade a miséria que já está chegando, batendo na porta das pessoas. Queira sim, queira não, senhor presidente, nós, vereadores, na nossa casa, claro que nós não estamos ficando em casa, assim, nós estamos trabalhando, mas nós, na nossa casa, o nosso subsídio está caindo. E dessas pessoas que nós estamos falando, não está. Então nós temos que ter muita preocupação com isso. Muito obrigado, senhor presidente. Último vereador inscrito, o nobre vereador Leandro Guerreiro. Questão de ordem você vai ter na cadeia, Moisés, depois da minha fala. Amigos do Facebook, colegas vereadores, população que está nos assistindo,
Eu sempre vi a classe política sendo esmagada, criticada, arrebentada pela galera sofrida, pela população que trabalha para pagar os seus impostos e não vê o retorno. Eu vim de lá, do povão sofrido, do povão que não aguenta a roubalheira, a corrupção no país. E hoje, eu estou vendo que essa mesma população sofrida, que não aguenta a corrupção, que não aguenta ser esmagado pela classe política, está dando crédito para a classe política. Vocês que sempre se levantaram contra a corrupção, vocês estão dando poder para os farsantes. Vocês estão colocando a classe política com crédito. Quando vocês falam, fique em casa, que maravilha! Vocês estão dando poder para o João Dória e para outros governadores farsantes, que não estão nem aí com vocês. Vocês são usados, manipulados, de uma forma barata, de uma forma simples e sem muitos esforços. O que a classe política estão fazendo com vocês, povo brasileiro? Estão adquirindo o poder da própria mão de vocês. Vocês estão se comportando como um rebanho sem pastor, apanhando, sendo esmagado, indo para o matadouro e sem berrar. Porque a ovelha, ela vai para o matadouro e ela nem dá um grito, como um cordeiro. População, cadê aquele povo que briga? Cadê aquele povo valente? Vocês estão dando poder para os corruptos de mão beijada. Continua falando, fica em casa. Continua falando, fica em casa. A roubalheira está reinando no país agora. Estado de calamidade. Sai da responsabilidade fiscal. O que significa isso? Que pode contratar qualquer organização, qualquer prestador de serviço sem licitação. Então pode vir o parente do político, pode vir o parente do amigo do político, e a corrupção é aí. Agora, isso eu estou falando a nível nacional, nosso país. O povo brasileiro está dando poder, está dando credibilidade para a classe política. A classe política que até ontem não tinha credibilidade nenhuma. Agora, fica em casa. Vocês ficam falando, fica em casa. Dá poder para o João Dória, dá poder para um Witzel, e para outros governadores. Dá poder para os prefeitos, covardes dos municípios da cidade de vocês. Aqui em São Carlos, cidade hoje não tem prefeito. E eu que pretendo fazer uma campanha limpa, sem massacrar Neto Donato, sem massacrar Ayrton Garcia, sem falar dos meus concorrentes, e vou fazer uma campanha limpa, não posso deixar de falar o que está acontecendo agora. Não temos prefeito na cidade de São Carlos, leva um documento para Ayrton assinar, não sai da casa porque ele está no grupo de risco e tem que ficar em casa mesmo, mas assina sem saber. A cidade está sendo governada pelos secretários, pelos cargos de confiança do alto escalão. E o pior, estão ouvindo pessoas de fora. Não se fala em voltar a trabalhar, não se fala em voltar ao comércio, voltar aos órgãos da prefeitura, aceitando as recomendações do Ministério da Saúde. Só se fala em prorrogar. Aqui a covardia reinou. Aqui a covardia está reinando. E o pior, João Miller, secretário do governo Ayrton Garcia, não faz isso, João Miller. Não usa dessa covardia do Covid. Não começa a ficar publicando essas postagens covardes para satisfazer os seus interesses. Vocês vão conseguir fazer o que vocês querem. Não precisa ficar usando a população. Não precisa ficar usando esse momento, João Miller. Aqui todos os vereadores gostam de você. Todos os vereadores gostam de você. Respeita o seu potencial, o seu trabalho, o seu conhecimento. Não seja covarde. Vocês estão ouvindo quem para ficar prorrogando a quarentena? Não é só acompanhar o decreto do João Dória. Estão ouvindo outras pessoas. E pessoas da esquerda, dessa política nojenta, suja e maldita. Sabe, gente? E depois não adianta falar, mas tudo agora é esquerda. É sim, essa nojeira. O STF agora vai postar, vai tentar passar o projeto do aborto na goela da população, aproveitando que o povo só está atrás de Covid. E vão tentar passar o projeto para a liberação do aborto. Aí eles entram com um dispositivo
falando que é um determinado assunto, que é o Zika. Daqui a pouco é o HIV, daqui a pouco é o estrupador. Aborto para todo mundo. Então, cidade sem prefeito, o povo se comportando como rebanho sem pastor, Lucão, nossa cidade sendo governada por alto escalão, por pessoas de confiança, e até agora não se falaram em nenhum momento uma estratégia para voltar a funcionar dentro dos padrões do Ministério da Saúde. Só fala em fechar, só fala em fechar. João Miller, seu salário está caindo certinho, como nós, todos os vereadores? Por isso que você está falando fica em casa, João Miller? Vamos parar de covardia, rapaz, você não precisa disso. O prefeito já sabemos que é um covarde. Tudo depende dele, ele não precisa ouvir ninguém. Se ele quiser, vai voltar ao comércio, ele pode voltar hoje, respeitando as recomendações do Ministério da Saúde. Mas não volta porque é covarde. Quero agradecer ao tempo, presidente. Acho que todas as falas dos vereadores aqui foi importante hoje. Todos que falaram aqui, todos trouxeram alguma coisa importante. Se somar um pouquinho de cada um aqui, vai chegar num consenso, num relatório final, que todos querem voltar a trabalhar, mas se cuidando. É isso que todos os vereadores aqui falaram hoje, que querem voltar a trabalhar, querem que o povo trabalhe, querem que o povo tenha dinheiro para comprar o alimento. E como muitos aqui, a população está atrás dos vereadores. Está sim, porque já não tem mais o que comer em casa. E é essa hora, muitas vezes a gente tem que falar não, porque a gente já está ajudando muita gente, já não tem mais de onde tirar. Como que vamos fazer? Todos os 21 vereadores estão sendo procurados. Então temos que voltar a trabalhar, respeitando o Ministério da Saúde. Agora é covardia fechar. Escolher quem trabalha, quem não trabalha. Escolher quem come o pão e quem mendiga o pão. Então nossos governantes estão escolhendo quem mendiga. O meu vizinho pode mendigar, mas eu não. Eu não posso mendigar. Eu vou ser aquele que vou ter para dar. Mas meu vizinho pode mendigar. É isso que o prefeito, é isso que governadores estão fazendo com o nosso país. Para, gente. Se levante. Vocês estão dando credibilidade para a classe política. Obrigado, presidente. Questão de ordem, nobre vereador Moisés Lazzarini. Senhor presidente, gostaria de me dirigir a Vossa Excelência, primeiramente, me desculpar da forma que eu coloquei a questão. Não tenho dificuldade nenhuma se me exceder, pedir desculpa, mas eu quero dizer que também confesso que eu não me senti confortável da forma que Vossa Excelência se dirigiu à minha pessoa, porque em momento algum que eu propus nenhuma desobediência social, em momento algum eu quis propor o não descumprimento de qualquer decreto que seja, até porque eu respeito a lei, assim como nossos pares aqui. A única coisa que eu solicitei naquele ato, naquele momento que eu pedia a questão de ordem anterior, foi justamente para que fosse apreciado pelos demais vereadores, assim como o próprio vereador Paraná propôs essa casa. Eu acredito que nós, assim como várias outras corporações e entidades também estão de forma gradativas e ordenadas com os critérios recomendados pelo Ministério da Saúde, nós também, a solicitação que eu fiz é que fosse apreciado por essa casa o nosso retorno também das sessões. Foi simplesmente isso, do mais, muito obrigado. Aceito as desculpas. O que eu entendi de Vossa Excelência é que abra-se de uma forma, entendeu? Desordenada. Então, eu acho que tudo com critério, tudo com jeito. Eu também defendo, essa é a minha opinião, que eu tenho certeza que é de todos. Seguindo os critérios, daria para abrir comércio. Eu acho. Certo? Não pode entrar 3 clientes, entra 2. Tem álcool gel, tem máscara, uma infinidade de preparo, né? Para poder. É o que está acontecendo com o supermercado, é o que está acontecendo com as farmácias, tá certo? Então é isso. E outra, quem garante que o povo vai voltar para as lojas? Primeiro que não tem dinheiro. Segundo que existe também esse susto, esse medo, né? Então é isso, gente. Então a gente aceita as desculpas, também peço desculpa da forma que eu acabei me dirigindo a Vossa Excelência, porque aqui a gente forma um coletivo em defesa da população. Toda a gente defende a mesma coisa. Só que a gente tem regras a serem seguidas e nós vamos estudar junto com a mesa diretora algumas propostas que serão encaminhadas para Vossa Excelência para serem apreciadas qual que nós vamos adotar. Tá bom? Presidente, 10 segundos uma questão de ordem. Vamos lá, questão de ordem 10 segundos. Só para falar para todos nós, para a reflexão, que o senhor sempre conduziu muito bem a sessão, os vereadores todos preocupados, há uma injustiça muito grande, vereador. Veja bem, o Extra, vou citar nome, se você ir no Extra, ele tem tudo quanto é tipo de produto. Tudo quanto é tipo. Inclusive o que o pequenininho tem no comércio de bairro. Só que o pequenininho não pode. E lá está aberto.
Então, essa falta de critério, né, e outras redes, que, desde pneu, inseticida, tem tudo lá. E o pequeno que só trabalha com isso, presidente, infelizmente não consegue. Então, tem que ter, né, essa boa vontade de saber que esse comércio pequeno sustenta a cidade. Perfeito. Então, tem que ter critérios e a gente aposta nisso. Eu sei. O nobre vereador Edson está falando que existe uma preocupação muito grande com a saúde da população também. Lógico que a abertura com critérios seguindo aí a flexibilização de um decreto, porque você não pode confrontar o decreto, que aí já vem medidas do Ministério Público e de juízo também, viu? Vocês têm que entender isso, tá certo? E principalmente com a economia, né, Paraná? Principalmente com a economia, gente, pelo amor de Deus, hein? Solicito ao nobre vereador Luiz Henrique Kik a gentileza de proceder com a chamada final dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a segunda e última chamada desta segunda sessão extraordinária. Presidente Lucão Fernandes. Presente. Sérgio Rocha. Robertinho Mori. Justificou. Luiz Henrique, presente. Azuaite Martins de França. Cidinha do Oncológico, ausência justificada. Daniel Lima, presente. Dimitri Cian. Presente. Presente. Ditinho Mateus. Presente. Edson Ferreira. Presente. Elton Carvalho. Gustavo Pose. Presente. Júlio César. Presente. Laide da UIPA, ausência justificada. Leandro Guerreiro. Presente. Presente. Malabim. Presente. Marquinhos Amaral. Moisés Lazzarini. Presente. Presente. Paraná Filho. Rodson Magno. Presente. Roselei Françoso, ausência justificada. Agradecendo aos senhores vereadores, a população que nos acompanhou e principalmente a presença de Deus nas nossas vidas, nós damos por encerrado os trabalhos no dia de hoje. E os membros da mesa diretora, eu peço a gentileza de estarem comigo na sala da presidência.